o governo na época. Então eu acredito que esse julgamento que deve ser feito aqui pelos nobres colegas, ele deve ser entendido como uma parte de recordação do governo, né? E também com a grandeza de votar favorável. Nosso partido, estou hoje aqui na liderança do PT, a gente pede aos nobres colegas que possam encaminhar o voto favorável a esta conta. Mais tarde deverá vir contas de outros prefeitos, né? Então eu acredito que a nossa meta aqui é encaminhar o voto favorável a esta conta. Como já está aí, eu quero agradecer o relator e o presidente da comissão, Humberto, em nome dele aí, os demais que faz parte, relator e membro, que já apontaram aí o seu voto, né, favorável à conta. Então a gente agradece o trabalho que vocês fizeram e seguimos o voto com o relator, né, que é o voto favorável à conta. Nós agradecemos dessa forma, também deixamos que todos possam fazer uma análise, né, com relação à vida pública como ela é. Hoje está sendo julgado aqui a conta do companheiro Saci, amanhã pode ser a minha, amanhã pode ser a do prefeito Lorival, do ex-prefeito Jadir, e assim sucessivamente, né? Então, a votação, o momento político, ele não se encerra em uma eleição, ele não se encerra em uma disputa nem interna, de nenhuma forma, nem eleitoral. A disputa da política, ela é isso, é ter o bom senso, saber aquilo, andar de cabeça erguida, e a partir de hoje nós iremos estar votando essa conta com o nosso voto favorável. Eu peço aos senhores que possam encaminhar o voto favorável a essa conta do ex-prefeito Saci. Obrigado. Vereador Elivaldo, com a palavra. Bom dia a todos. Mesa constituída, senhora presidenta, nobres vereadores presentes. Nosso bom dia ao nosso público que nos acompanha de forma presencial, né? Nossa plateia, nossa vice-prefeita, todas as demais lideranças, representações do nosso município. É muito bom vê-los aqui, nesse momento tão especial de mais uma sessão, né? Bem direcionada para um determinado assunto. Também o nosso bom dia às pessoas que acompanham as lives, né? Nossas sessões aqui. Que Deus possa nos abençoar cada um de vocês, cada um de nós. É isso, vereador Nazareno. Hoje um dia importante, né? Para a política, né, na história do nosso município, quando assim, né, estamos tendo a oportunidade de estar fazendo uma avaliação, um julgamento acerca da conta do ex-prefeito Saci. Eu estou passando pelos problemas de saúde, mas fiz questão de vir hoje aqui, de estar hoje aqui, né, para declarar meu apoio, que sou favorável à aprovação da conta do ex-prefeito Saci. A gente já estava basicamente, vereador Nazareno, participando aí, né, da gestão, digamos, no sentido, né, da função que a gente desenvolvia, não é, Neto? E a gente tem muita lembrança da boa gestão que o nosso ex-prefeito conseguiu fazer, os avanços que aconteceram no nosso município. É sabido que toda gestão tem seus problemas, né? Não foi diferente na gestão também do Saci. Todo gestor ele perpassa e, né, passa por algumas dificuldades. Mas se formos fazer uma avaliação,
ao longo dos 8 anos de mandato, os pontos positivos, os avanços, eles são muito maiores. E quando você vai para uma avaliação mais criteriosa, eu acho que é isso que tu tem que ter na hora de tu dosar, de tu pesar. É o que deu mais certo. Porque nós temos que trabalhar, nós temos que ser o ser humano no dia a dia. E na política não é diferente, apesar de ser um campo à parte, mas ser um ser humano que pense pelo bem, que não tenha maldade, né? Que não viva para prejudicar as pessoas. Então, eu acho que na hora de fazer esse julgamento que é político, é sim poder olhar, né? Lembrar da gestão, que a gente já estava aí, acompanhando, de certa forma, fazendo parte indiretamente, e poder ver, né, todas as benfeitorias, todos os esforços, né, os recursos que vieram naquela ocasião para o município, os convênios que foram, né, celebrados, as obras que foram construídas, né, no município, entre outras, né, questões da gestão pública. Então, a gente chega à devida conclusão de que os pontos benéficos, positivos, que ajudaram naquela ocasião a desenvolver o município, ajudaram, né, o nosso município crescer, eles são muito maiores do que uma avaliação, né, técnica, claro, com todo respeito ao TCM, né, aos conselheiros, mas aqui a gente tem conhecimento, a gente tem vivência, então a nossa avaliação ela é justamente, né, baseado na convivência, né, com a gestão, baseado nos trabalhos, né, que o nosso ex-prefeito Saci conseguiu fazer à frente, né, da prefeitura, do nosso município, e essas conclusões são justamente, nos levam ao entendimento, né, da aprovação do ex-prefeito. Então essa, na verdade, é a devida conclusão que a gente chega, né, para então poder vir aqui, fazer questão de estar aqui para declarar o apoio, né, à aprovação da conta do ex-prefeito Saci. Tenham todos um bom dia, que Deus abençoe. A palavra continua facultada. Vereadora Patrícia, com a palavra. Bom dia a todos os presentes, ao nosso povo que nos acompanha virtualmente. Cumprimento a nossa mesa diretora em nome da presidente Neila. E é assim, desde o primeiro momento, quando numa conversa informal aqui na Câmara foi mencionada a situação dessa prestação de contas que veio com orientação para reprovar, eu manifestei que não reprovaria. Muitos colegas que estão aqui estavam presentes nessa reunião, o vereador Marcelo também manifestou desde aquele momento que não votaria pela reprovação. Então, a minha decisão ela não foi tomada agora e não foi tomada ontem. Ela já está tomada desde o momento em que eu tive conhecimento dessas contas. Na gestão do Dr. Loca, eu tive a oportunidade de gerenciar a Secretaria de Educação por 2 anos. Então, eu seria irresponsável se eu não fizesse uma análise da situação que motivou a reprovação das contas do ex-prefeito Saci, considerando a minha experiência. O nosso município possui uma geografia que impede que qualquer prefeito cumpra teto de gasto com pessoal. Por quê? Nós não conseguimos, por exemplo, e aí eu estou exemplificando pela educação, que foi a pasta que eu conheci profundamente, nós não temos como dizer que não vai funcionar uma turma X numa comunidade que só tem 7 alunos.
porque mesmo que seja um aluno, ele tem o direito de estudar. Então, é necessário garantir esse direito, e esse direito traz junto professor, merendeira. Então, eu não posso deixar de considerar isso no momento em que o ex-prefeito Saci está passando justamente por um ponto que remete a esta situação. Na gestão do prefeito Saci, eu acho que isso não é segredo para ninguém, todo mundo aqui se lembra, a memória, com certeza, nesse momento está trazendo essa lembrança de que eu fui uma ferrenha crítica da gestão do segundo mandato, da metade da gestão em diante, mas a minha crítica era uma crítica em termos de luta de categoria. E a gente não pode confundir luta de categoria com ódio político. E não se pode fazer política com ódio. Quem faz política com ódio não vence nunca e leva quem estiver junto para o buraco. Então, eu vejo hoje uma responsabilidade histórica de nossa parte aqui na Câmara com a aprovação dessas contas, porque é impossível dizer assim, ninguém aqui pensa em, numa oportunidade futura, assumir o posto máximo do município, que é o Poder Executivo. Ou seja, todos nós poderemos estar sendo julgados lá na frente. E nisso nós precisamos também pensar. Então, eu deixo primeiramente esta mensagem de que nós precisamos ter responsabilidade histórica e que não dá para fazer política, a política do ódio. Como é que se diz? As desavenças que ocorreram no passado da Patrícia militante, elas não se transformaram em ódio político e nem teriam por que se transformar, porque, na verdade, o ex-prefeito Newton sempre teve com a minha família uma relação muito maior que a política. Dentro da efervescência das nossas disputas de narrativas aqui fora, nós sempre nos encontramos nos natais, no Dia das Mães, no aniversário da vovó e sempre nos cumprimentamos cordialmente. Então, quem me odiou por aquele momento ou quem veio a odiar o Saci por aquele momento, odiou sozinho, porque de minha parte nunca existiu ódio. Pelo contrário, existe gratidão. Não uma gratidão política, mas uma gratidão de vida, uma gratidão familiar, porque eu reconheço também a importância do Saci em muitos momentos da minha criação, porque eu conheço o Saci desde quando eu era criança. Então, em nome da responsabilidade histórica, em nome do repúdio que eu faço à política do ódio, e sabendo, tendo consciência da dificuldade que existe para cumprimento de determinadas metas legislativas para quem está no Poder Executivo, e também em nome da família Reis, da família da minha avó, do meu avô, que são padrinhos do Saci, eu jamais votaria pela reprovação das contas dele. É sobre isso, meus amigos. Tenham todos um bom final de semana e fiquem com Deus. Vereador Humberto com a palavra. Bom dia a todos. A mesa constituída em nome da nossa presidenta Neila, nobres colegas vereadores, amigos, militantes, pessoas realmente que têm uma responsabilidade muito grande pelo Partido dos Trabalhadores do município de Baião. Hoje a gente está aqui como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças,
né, tivemos o entendimento, tivemos a responsabilidade, né, de estar justamente dando o nosso voto favorável às contas do nosso parceiro e amigo Saci, mais conhecido em Baião, né, o Nilton Lopes Farias, onde nós tivemos a honra, gente, de lá atrás termos o nosso primeiro mandato. Acho que aqui está eu e o vereador Nazareno, que participamos naquele momento do mandato do ex-prefeito Saci, que se a gente for analisar a trajetória do nosso amigo, é uma trajetória realmente de vencedor, um caboclo que veio lá do interior, enfrentou todas as dificuldades na cidade, morando na casa de família, né? Foi eleito vereador no município de Baião, vice-prefeito, duas vezes vice-prefeito, 2 vezes prefeito, e para a gente um exemplo de vida, e é uma honra muito grande ter participado com o senhor, viu, Saci? Naquele momento da sua gestão lá atrás como vereador. Para mim foi uma honra muito grande, e nós temos nossos nomes em várias placas no município de Baião, onde nós tivemos um investimento muito grande. Eu creio que o maior investimento na educação se compreendeu no mandato do nosso ex-prefeito Saci, onde nós temos quase em todo o território baianense escolas polo, escolas realmente de qualidade, UBS espalhado quase em todos os territórios baianenses. Então, para a gente é uma satisfação muito grande, né, estar naquele momento lá como vereador, né, e contribuindo com essa gestão. E nós tivemos, né, a responsabilidade de fazer realmente um julgamento político, né, que o julgamento do Tribunal de Contas, isso porque eles não vêm viver na pele realmente o que um gestor de uma cidade pequena como Baião, né, que passa por um momento de escassez de recursos, que não tem recurso próprio, que não tem realmente recursos para investir no município, as pessoas têm que ficar ali fazendo malabarismo. Então, na verdade, os prefeitos que passam em Baião não tem que ser apenas gestores, tem que ser realmente os artistas para poder dar conta de administrar o município de Baião, que a gente sabe que não é fácil. Como a nossa colega Patrícia já colocou, nosso município é um município extenso, quase o tamanho do estado, né, que não é fácil administrar, nós sabemos disso, e eu sempre já coloquei que o melhor administrador é aquele que não sabe administrar com muito, mas sim aquele que administra com pouco. E o prefeito Saci, ele fez naquele momento uma administração que eu lembro, participei, né, e tive a honra, e é por isso que a gente está tendo a responsabilidade hoje, e como também falou o vereador Nazareno, para nós que convivemos no meio político, ninguém sabe do futuro, né, gente? Então a gente não sabe de quem a gente vai precisar lá para frente. Então nós temos que ter realmente o julgamento de responsabilidade, um julgamento de quem realmente contribuiu muito com o município de Baião. Então o nosso voto aqui é favorável, é um voto de responsabilidade e é um voto de compromisso com o nosso município. Obrigado e que Deus nos proteja sempre. A palavra continua facultada. Algum vereador ainda vai fazer uso da palavra? Vereador Denis. Bom dia a todos. Quero saudar aqui a mesa constituída, toda a plenária que está nos assistindo, a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Meu bom dia. Eu vou iniciar minha fala aqui parabenizando, né, o nosso governo atual, poder gestor. Nós tivemos uma semana maravilhosa, né? Após o feriado da Semana Santa, nós tivemos na terça-feira uma ordem de serviço da construção da UBS lá da Vila de Branquelândia. É a segunda do município que o município vai receber, né? Também tivemos na quarta-feira, né, a inauguração do poliesportivo lá da comunidade de Massaranduba, da escola de Massaranduba. Então,
né, tá de parabéns o governo, toda a nossa equipe do governo, vereadores, executivos, secretariados, né, por fazer parte dessa construção. Venho aqui ressaltar também, né, que quem tem a minha idade mais ou menos lembra como o Baião era, né, há 15, 20 anos atrás, né. Baião começou a ter uma evolução quando eu comecei, meu pai participava desses eventos, eu sempre acompanhava. No primeiro mandato da dona Jandira, né, Jandira do Pilar, foi a prefeita que tirou, né, o servidor público da fila da prefeitura, do corrimão da prefeitura, naquela época, o servidor público para recebia aquele que chegasse primeiro, para ficar na fila, né? Marcava o dia do pagamento, se não viesse já ficaria fora. Então ela foi a prefeita que regularizou o município no banco, que deu credibilidade ao servidor público, né? Que deu credibilidade ao servidor público, que abriu aquela questão do consignado. E também nesse primeiro mandato, PT fazia parte, era de uma construção, juntamente, né, nessa época, o Nilton Lopes de Faria, popular Saci, era o vice-prefeito. E aí se começou o projeto, né, o projeto de melhorias pelo nosso município. Veio o segundo mandato e Saci deu continuidade no primeiro mandato dele. Foi um dos prefeitos que mais construiu no município de Baião, onde a gente se anda, na maioria das zonas rurais, tem uma obra construída pelo prefeito Saci, né? Tivemos alguns deslizes, sim, se tem, né? Porque não tem como um município tão extenso como Baião, não tem como atender tudo legalmente. Às vezes, na ansiedade da gente querer resolver um problema, e às vezes a gente sai um pouco da lei. Mas, momento algum, a gente que faz parte da Comissão de Orçamento e Finanças, tivemos a oportunidade de ler, né, o processo dele, e, momento algum, a gente não constatou irregularidade, né, fraudulenta, questão suspeita sobre corrupção, né, desvio de recursos públicos. Então, isso é muito bom, né? E estou aqui para dizer para vocês que meu voto é favorável, né? Porque o município de Baião teve um avanço, né? É claro que não se pôde dar continuidade no processo de construção, teve muitas obras que ficou para o governo, né? O outro governo sucessor dar andamento, mas infelizmente todos sabem a história. E tem uma situação mais agravante, né? Que nos 2 mandatos, nos 8 anos de governo, o outro lado que perdia passou os 8 anos perseguindo. Era na justiça, era denunciando. Isso dificultou muito o avanço, né, da melhoria do trabalho. Sendo que a gente nunca guardou rancor. Perdemos a eleição, os adversários, e eles fizeram, acho que o pior de todos do município de Baião. Em momento algum, que eu saiba do meu conhecimento, não se teve um que fazia parte da gestão que fosse denunciar o Ministério Público, perseguir. Então ele teve a oportunidade, né, de dar continuidade, de desenvolver o município, de fazer até melhor, porque pegou alguns projetos, algumas construções em andamento, mas aí todos sabem o que aconteceu. Mas está de parabéns, né? Todos, acredito, eu vou me incluir, todos nós, porque nós deixamos eles governar do jeito deles. Nós não tivemos a preocupação de perseguir, né? E isso é o que é importante, a gente não guardar rancor. Todos têm o livre-arbítrio de escolher o caminho que deve tomar, né? Não cabe a nós estar perseguindo. Então está aqui, o meu voto é favorável, né, ao Nilton Lopes de Farias, e a gente está aí para o que for para a melhoria de Baião, né, para desenvolver, para fazer um bom trabalho pelo nosso município, pelo povo do interior. A gente está aqui para somar. Meu muito obrigado. A palavra continua facultada. Nenhum vereador vai fazer uso da palavra. Vou passar para o tempo de liderança. Vereador Danilo, a palavra.
bom dia a todos. Em nome da nossa presidente Neila das Mercês, cumprimentar todos os nobres vereadores presentes aqui nessa casa, cumprimentar o nosso público que nos assiste pelas redes sociais, no 1º distrito, no 2º distrito e na sede do nosso município. Vou ser breve, que todas as colocações que foram feitas aqui do assunto em pauta foram pertinentes e muito importantes. Quero cumprimentar toda a plenária presente, em nome da minha amiga Francisca, que está presente aqui hoje com a gente, toda a militância do Partido dos Trabalhadores, que a maioria, muitos, quase todos são nossos amigos, e dizer que hoje a gente sobe aqui com uma consciência tranquila por tudo que a gente já vinha construindo. Já tivemos conversas com o nosso amigo ex-prefeito Newton Lopes sobre vários assuntos políticos, e a gente tem construído um entendimento em torno do município e de outras situações como essa. Hoje a gente não está aqui para julgar tecnicamente as contas do nosso amigo Newton Lopes, Saci, mas a gente está aqui para fazer o julgamento político. Um julgamento que nos faz voltar ao passado. A gente sabe, como outros vereadores citaram aqui, a dificuldade que é administrar o município de Baião com território geográfico tão extenso. A gente poder estar levando educação, levando saúde a áreas tão longe da sede do nosso município não é fácil. E se administrar com pouco é ainda mais difícil. Durante o governo do Newton Lopes, eu ainda adolescente, mas tive meus familiares que se fizeram presentes. Saci sabe da amizade que ele tem com meus avós, com a minha família e tudo que a gente já conversou. E a gente passou por momentos que, graças a Deus, o Saci teve um alinhamento especial com o governo federal. Teve um partido estrutural, que aqui em Baião é o PT, não só em Baião, em nível nacional, e que ajudou na sua gestão. Hoje, como parlamentar, sabendo as dificuldades que é fazer política, que é fazer gestão em si, eu entendo que o nosso julgamento ele tem que ser consciente, tranquilo e sólido, olhando para o passado, sabendo tudo o que o governo do Newton Lopes deixou de positivo para o nosso município. Sabemos que todo governo tem seus erros, todo governo tem suas dificuldades. Não foi só o do Newton, hoje é o do prefeito Loca, amanhã pode ser o de alguém aqui desta casa ou de outro. Vai ter dificuldades e o importante é saber ultrapassar essas dificuldades e deixar um legado para o nosso povo, como o governo do prefeito Saci deixou. Então eu declaro meu voto favorável, com a consciência tranquila, sabendo que hoje a gente faz uma justiça política aqui, como todos os nossos amigos nobres vereadores dessa casa, que merecidamente conquistou o voto dos amigos dessa casa que já declararam voto positivo. E, Saci, que você seja feliz, que isso aqui também seja uma forma de conscientizar todos nós aqui dessa casa, todos os que participamos do processo político eleitoral aqui do município de Baião, para que lá na frente a gente também possa estar deixando frutos positivos à nossa sociedade e nos orgulharmos, olharmos para trás e sabemos que a gente, durante o nosso mandato, deixamos algo que fez a diferença na vida de todo cidadão aqui do município de Baião. E eu declaro meu voto positivo e um bom final de semana a todos. A palavra continua facultada. Vereador Marcelo com a palavra. Mesa constituída, nobres colegas vereadores, público presente, meu bom dia. Subo aqui nessa tribuna como parlamentar, vereador do Partido dos Trabalhadores. E com o dever
de cumprir com a minha palavra. E agradeço a todos os colegas vereadores que eu acho que eles têm o mesmo pensamento meu. Eu jamais irei votar contra as contas do prefeito Saci. Prefeito Saci, todo mundo conhece ele, sabe das qualidades dele. E como o vereador Danilo falou, e o vereador Denis, não tem em nenhum lugar, quase, não todos, no interior que não tenha um dedozinho de obra do prefeito Saci, junto com o governo federal. Então, eu quero parabenizar o vereador Humberto, presidente da comissão, vereadora Júlia, relatora, vereador Denis como membro. Então, gente, e já adiantei meu voto e está mantido o meu voto favorável à aprovação da conta do ex-prefeito Nilton Lopes de Farias, popular Saci. Vereador Ivone com a palavra. Bom dia a todos, mesa constituída, a todos que aqui nos assistem, presencialmente e virtualmente. A minha palavra, ela não vai se delimitar em análises técnicas, né, da conta do nosso amigo Saci. Eu vou falar aqui enaltecendo o nosso amigo Saci, até porque de forma indireta participei do governo, né, que o Marinaldo foi diretor na época da gestão do amigo Saci, e a gente estava ali, né, de certa forma, nos bastidores, acompanhando a luta, tanto lá da nossa escola, da construção de escola, e benefícios para as nossas comunidades. Então, a gente agradece, Nilton Lopes, a construção da escola Apolo, não é isso? Que na época o nosso amigo Niel Rocha era secretário. Fomos impedidos de construir uma escola Apolo lá em São Bernardo, amigo Nazareno, na Agrovila, e a gente foi para o plano B e construímos onde o GPS abriu o Baião. E, inclusive, até hoje a escola é conhecida como Escola do Mato. Mas é uma escola que realmente nos representa ali. É uma escola que até a pintura dela é quilombola. E, graças a Deus, apesar da gente viver ali em área limítrofe, né, entre Baião e Oeiras, ainda assim a gente tem mais alunos que o município de Oeiras. Tá? Por isso agradecemos. Então a nossa palavra aqui, a minha palavra de agradecimento e de enaltecimento por sua gestão. Sei da sua história, né, sou conterrânea sua, somos lá do Quilombo do Marizal e com certeza você fez história. Tá? Por isso o meu voto é favorável. Favorável à conta do nosso amigo Saci, e que realmente, como já foi dito por outros vereadores, em cada lugar, né, até naqueles lugares mais longínquos, a gente tem obra do nosso amigo Saci. E isso a gente tem que parabenizar e reconhecer. Inclusive, amigo Nilton Lopes, até hoje temos lá a quadra paralisada, a quadra de Bailique, né? Precisamos reativar a construção dessa quadra poliesportiva, linda quadra por sinal. Eu acho que será a única, são 2 quadras naquele modelo, naquele formato. Precisamos concluir para que, de fato, a gente tenha uma educação de qualidade, que a gente possa, de fato, promover o bem-estar e trazer mais dignidade para os nossos alunos e para a nossa população. Portanto, meu voto favorável, e que tenhamos um bom dia e um final de semana abençoado. Muito obrigada. A palavra continua facultada. Vereadora Marília com a palavra. Bom dia a todos.
Bom dia às pessoas que estão aqui presentes nesta sessão. Quero cumprimentar as pessoas também que estão nos assistindo pelas redes sociais. Cumprimentar a mesa constituída, nossos colegas vereadores e vereadoras. Quero agradecer também a Deus por estar hoje, mais um dia de sessão. Sempre falo aqui nessa tribuna que sem Deus nós não somos nada. E agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias e pela saúde que hoje nós estamos podendo estar aqui em mais uma sessão. Eu vou me posicionar aqui em relação às contas do ex-prefeito Nilton Lopes de Farias. Recebemos aqui nessa Casa de Lei um parecer do TCM das contas do Nilton Lopes de Farias, nosso ex-prefeito, que, por sinal, é um parecer negativo. Então, reunimos nessa Câmara para conversar, para discutir a situação do ex-prefeito, das contas do ex-prefeito. Então, nós tivemos uma análise da Comissão de Orçamento e Finanças. Então, baseado na conclusão da análise da comissão, nós chegamos a uma definição de aprovação das contas do ex-prefeito Nilton Lopes de Farias. Pelo o julgamento que nós tivemos, que hoje aqui nesta casa não envolve a parte pessoal e sim política, tivemos o entendimento, sim, que ele precisa seguir a sua vida política, sem atrapalhos, sem impedimentos, por conta da sua gestão passada, pela sua governabilidade, que trouxe para dentro desse município, que somos testemunhas disso, muitas melhorias para dentro do nosso município, muito progresso. Eu nunca fui do Partido dos Trabalhadores, PT. A gente tem algumas adversidades, alguns atritos até políticos de vez em quando, mas isso faz parte da política, E a gente, sabendo lidar com a situação, a gente consegue caminhar, se respeitando, porque a política realmente ela não é feita do ódio, ela é feita, as situações são feitas de momentos, de cada situação que a gente está vivendo naquele momento. Então, lavou aquela roupa suja ali, acabou. E a gente consegue caminhar junto, porque hoje o problema não é pessoal, hoje o problema é do município, é do nosso povo. Então, os políticos que estão dentro na gestão, as lideranças, os mandatos, eles precisam se unir realmente, os partidos, para que nosso povo, as nossas comunidades, o nosso município consiga caminhar com melhorias. E com a união a gente consegue buscar as melhorias para o nosso município, através do governo estadual, federal. Então, é dessa forma que a gente vai caminhar junto e trazer o que é o essencial para o nosso município, que é as melhorias, através das emendas e através das parcerias políticas dos partidos. Tá? Então, eu volto aqui a dizer que pela governabilidade do Nilton Lopes de Farias, que realmente foi uma governabilidade não perfeita, que a gente sabe que não existe perfeição no mundo em nada, eu declaro meu voto a favor. Tá? Porque pela sua inteligência, pela sua competência, o ex-prefeito ele precisa se encaminhar na vida pública para poder ajudar esse município, que ele já ajudou muito. Muito obrigada. Vereadora Júlia, com a palavra. Meu bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, em nome da nossa presidente, a mesa diretora, cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras, o público presente na pessoa do secretário do Meio Ambiente, Damião,
né, ao público que nos assiste pelas redes sociais, em nome da nossa vice-prefeita, Essi Araújo, que faz presente aqui nesse plenário. Hoje, eu estou também aqui como vereadora e relatora da Comissão de Finanças. E nós estivemos reunidos, né, a nossa comissão, nós temos o nosso presidente, o vereador Humberto, como membro, o vereador Nenes, e eu como relatora. E nós decidimos, analisamos, não vimos irregularidades, e com isso eu, como relatora, dei meu parecer favorável à aprovação das contas do ex-prefeito Nilton Lopes de Farias. O Saci, né, como nós conhecemos. Vou contar um pouquinho, assim, rapidamente, a história de como eu conheci o Saci. Eu morava no Limão, no bairro do Limão. Na época, eu não me envolvia com política. Era apenas uma pessoa que ajudava as outras pessoas de lá da nossa comunidade. E o Saci um dia me visitou, né, em campanha política, e ele lembra que eu relembrei ele recentemente dessa história. Ele sentou lá na minha rede, na sala, era uma casa de madeira onde eu residia, e dali ele me convidou para votar nele. Começou aí uma amizade e começou a minha vida política daí em diante. Eu fui filiada ao Partido dos Trabalhadores, né? E nós tivemos muitas campanhas políticas, né? Para deputados, para prefeito. Então, eu fui uma das apoiadoras do Saci para o seu governo municipal. E sei, assim, um pouco da sua trajetória política, como quilombola, como homem, como governo e como prefeito. Nós sabemos que os desafios são grandes, como já foram colocados aqui pelos nobres colegas. Não é fácil administrar o município. A gente tem as vitórias, mas a gente tem também as nossas falhas. E como uma pessoa que conhece o Saci e conhecendo um pouco da sua trajetória política, hoje não poderia votar contrário à aprovação das contas dele. E porque a gente tem uma amizade. Tivemos nossa divergência, como todos têm, mas isso não nos impediu de hoje nós construir novamente nossa história política. Hoje eu como vereadora e ele como ex-prefeito, ele precisa, como já foi colocado aqui, caminhar na sua vida pública. E como gesto político, hoje eu voto favorável à aprovação, meu voto é favorável à aprovação da prestação de conta. E quero dizer aqui que por tudo que o senhor já fez pelo município, pela sua história, pelo seu governo, por todas as obras que ficaram e que têm sido encaminhadas pelo governo municipal do nosso prefeito, doutor Loca, o meu voto é sim. E eu quero desejar a todos que estão aqui conosco um bom dia e um excelente final de semana para todos e que Deus abençoe a todos nós. A palavra continua, vereador Ieda com a palavra. Bom dia a todos. Mesa constituída em nome da nossa presidente Neila, nossa vice-prefeita, nosso ex-prefeito Nilton Lopes de Farias. Não poderia deixar de vir até aqui fazer meus agradecimentos por ter feito parte deste governo, enquanto assistente social na área de assistência social, onde enfrentamos na época muitos desafios, muitas enchentes e graças a Deus, através da competência do nosso guerreiro, homem simples, humilde, a gente conseguia resolver todos os problemas, todas as problemáticas. Se tinha que fazer mudança meia-noite de família alagada, a gente ia e fazia. Esse era o prefeito que realmente acolhia e resolvia os problemas, né, sociais no nosso município. E tenho muito orgulho de ter feito parte do governo do Saci, porque foi um governo onde o meu primeiro emprego, né, eu tive a oportunidade através dele,
e confiou no meu trabalho, onde fui coordenadora de CRAS, de creche, e conseguimos, dentro de todas as dificuldades, resolver quase todos os problemas. Quero declarar meu voto favorável, né, a este homem guerreiro, humilde e muito popular, né, o que nos agrada. Eu gosto de ver o jeito do prefeito Saci. É um homem que é humilde, nunca mudou a cabeça dele, ser prefeito, ser presidente de Câmara, vereador, como já foi no nosso município. E isso que o povo gosta, a humildade, o tratamento, o acolhimento. Nossos baionenses, eles são carentes. Basta, muitas das vezes, você acolher, você conversar, para eles já é o suficiente, o acolhimento. E eu sou favorável hoje a aprovar as contas do nosso Nilton Farias Lopes. Bom dia. Tá? Vereadora Kelly com a palavra. Bom dia a todos. Quero saudar a todas as mulheres em nome da presidenta, né, a nossa vice-prefeita, né, ao público que está aqui nos assistindo, nesse momento importante, né, que estamos aqui na pauta, né, da contas, né, da prestação de conta do ex-prefeito Saci. E sabemos, né, o meu ponto de vista, é que a administração pública ela é complexa. Sabemos que não é fácil, é como você pegar de uma secretaria uma caneta e tem que prestar conta e devolver, é pequena. Então, a gente sabe que é uma tarefa que não é fácil, né? Então, vendo não tecnicamente, mas pelo lado político, pelo desenvolvimento do município, porque eu vejo que legado ele tem que ser relembrado, ele não pode ficar no esquecimento, né? E o PT, né, representado aí pelos partidos dos trabalhadores, né, onde o Saci, nosso conhecido Saci, ele tem uma história dentro do município, né? E essa história não só durante o mandato, né, porque eu tive também o prazer de estar na Secretaria de Assistência. E eu vi ali a dona Liduína, e aquilo ali eu sempre achei muito interessante, porque a política ela é isso. A política ela não vejo como uma questão da política do ódio, a política do diálogo. Onde a dona Liduína, quando eu vejo muitos, nem passa o mandato, não estão ali. E elas estão na frente das lutas pelas mulheres, né, pela cultura, onde é um ponto muito forte aqui do PT, a cultura do município. Né, sempre foi muito ativa, né, a questão da união, e a política ela é isso, é essa união, é esse diálogo, e isso foi deixado dentro do município de Baião. Então, não estamos falando tecnicamente, e sim politicamente. Então, eu vejo que aqui a Câmara, ela jamais, né, vai esquecer, nós vamos esquecer, e a política para ser... lá na frente, né, uma questão politicamente, o prefeito ele tem que estar, o ex-prefeito ele tem que estar apto a sonhos, né, que ele pode ser sim, se depender de todos nós. Então, o meu voto é favorável pela luta. Inclusive, eu tenho um tio que é do PT, né, da nossa família, da família Barbosa. Então, eu tenho um respeito imenso pela história de vocês, histórias de luta, onde a minha prima Rafa também sempre esteve ali. E eu acho muito bonito, né, porque passa a política, né, hoje o prefeito indiretamente, mas ele está sempre na política, como a dona Liduína sempre esteve, e a gente tem que reconhecer esse legado, essa história que contribuiu com o desenvolvimento do município. Então, o Saci ele deixou muita história, escolas, a educação foi um avanço muito grande, onde outros prefeitos que virão, né, vão dar continuidade nesse desenvolvimento. Então, o Saci ele foi
longe, né? Foi ali, teve o espaço e soube aproveitar. Inclusive, a Fátima, em um discurso, ela falou, olha, na época do prefeito Saci, passava direto, né? Ela falou isso no discurso dela. Então, o Baião foi muito feliz no mandato, sim, do PT. E também, assim como também o Saci, ele já aprovou outras contas, né? Inclusive até do meu avô, porque a gente sabe que os outros legados de cada gestão, né, a gente tem que sempre relembrar que todos os prefeitos que passaram por aqui, eles deixaram a sua história. Hoje, antigamente, por exemplo, no mandato do meu avô, não se fazia trapicho de concreto, era de madeira. E tem gente que fala assim, o Vadico não deixou história. Aí eu fui conhecer, através do meu mandato, que até eu mesmo não sabia, tantas escolas de alvenaria que o vovô deixou, estradas que foram feitas e trapichos que foram feitos, onde ele não perdia nenhuma festividade, né, do município, ele ia. Então a política ela é em cada momento, e cada momento eu vejo que cada prefeito ele aproveitou aquela oportunidade e deixou a sua história ali. Então, Saci, pode continuar o seu mandato, a Câmara está aqui, né? E assim como você está hoje, a gente também pode estar no amanhã, né? Então conte com o meu voto, né? Então eu agradeço aqui, né, participar, inclusive, né, eu tenho um procedimento 4 horas da tarde, nós chegamos aqui de manhã para vir, para a gente voltar para ir. Aí ficou esse impasse, porque eu não podia perder esse procedimento devido ao trabalho que a gente tem, que é marcado mesmo. Mas eu não podia deixar de vir aqui contribuir, né, com essa votação que é histórica para o nosso município. Segue em frente, que Deus nos abençoe. E a vocês também. Vereadora Luciana, com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, público presentes que nos acompanham pela rede social, meu bom dia. Venho aqui usar hoje a tribuna para dizer que sou favorável à conta do meu amigo e ex-prefeito Saci, viu? Tenho andado muito pelas vilas, pelas comunidades, junto com o nosso presidente da colônia, Luiz Dosiel, e tenho visto muitas obras, meus amigos, que o senhor tem feito, viu? Então, aqui hoje eu sou favorável às suas contas, não só pelo como o senhor fez uma boa gestão, mas como foi um bom amigo do meu sogro, que era o seu Ziel, da minha sogra, que era a dona Margarida, né? E é amigo do meu esposo, né? Que está também incansavelmente trabalhando aí pelos pescadores. Então, hoje eu sou favorável à sua prestação de conta, viu? E quero desejar aqui um excelente e abençoado final de semana a todos, o nosso povo baianense. Muito obrigada. Vereador Nazareno, assuma de tempo. Com a palavra a vereadora presidenta Neila. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, nossos colegas vereadores e as pessoas que nos assistem. Hoje é um momento muito importante para nós, para o povo de Baião, né? E para nós, para mim, é um prazer estar aqui hoje, poder contribuir com o nosso amigo Saci, né? Ex-prefeito, que a gente sabe, eu sou funcionária pública há 23 anos, passei pelos seus mandatos e pude acompanhar, né? Como efetiva, mas eu acompanhava a evolução do nosso município. Então, hoje, eu me sinto honrada em poder contribuir com essa votação. Então, boa sorte, meu amigo, que Deus acompanhe a sua trajetória, que foi muito linda e será
Muito obrigada a todos os colegas que compareceram para o nosso chamado, para a nossa votação, né? Um bom final de semana a todos e fiquem com Deus. Algum vereador vai fazer uso do tempo de liderança? Vereador Nazareno. Tá, presidenta, obrigado aí pela oportunidade. Eu vou fazer uma fala aqui breve aqui no meu tempo de liderança por questão da gente... Hoje o assunto foi voltado só para essa conta, mas tem 2 pontozinhos aqui que eu preciso colocar aqui em nome da casa, né? Primeiro é que eu quero que esta casa faça um ofício de solidariedade ao falecimento do Marinélio, né? Foi um baluarte dentro da política, no meu entendimento, aqui no município de Baião, e ninguém pode deixar sem fazer essa homenagem a ele, que a casa envie ofício de condolência aos familiares. E hoje também está sendo velado, né? Não sei ainda se já vai ser sepultado, o nosso amigo, né, Sírio. E a gente tivemos daqui com a presidenta uma conversa antes por questão de ser companheiro nosso, mas também da prioridade do processo da conta do Nilton. Por isso está acontecendo essa sessão hoje. Eu quero agradecer a todos os vereadores que aqui estão e compreenderem, né, o processo, que também seja encaminhado aos familiares, né, ofício de condolência. Outro ponto é sobre a questão da Águas do Pará, né? Eu queria que a gente, presidenta, verificasse com quem, mas que fosse colocado o número do responsável para quando tem um vazamento, ter qualquer coisa, a gente ter o direcionamento de cobrar. Nós entendemos que quando muda alguma coisa no município, é com interesse, com a vontade de melhorar. Então, nós temos hoje, pela avaliação que eu faço, algum melhoramento de abastecimento de água, chegando com mais rapidez, mas, porém, está estourando muito cano, e aí o pessoal voou muito, né, que o pessoal era ligado a nós aí do sistema de água, aí procura com a gente às vezes não tem com quem caminhar. Então, que eles coloquem o número, né, não sei se já tem, mas se coloque o número para que todo mundo possa fazer. É a mesma coisa que fizemos com a ambulância, que quando deu aqueles problemas, que foi colocado aí pronto, ninguém mais procurou porque já ia direto ao ponto, né? E também aqui para a secretária de Cultura, que ela disponibilize o período que deve ser lançado o edital da Lei de Blanc, que o pessoal da cultura estão procurando, né? Procurando, a gente sabe que é um projeto que tem que ser trabalhado, tem prazo, tem período, para que seja encaminhado o período que o edital será feito. E do mais aqui, como militante, vereador, faço parte do Partido dos Trabalhadores, eu tenho que agradecer todos que encaminharam o voto de compreensão, que o voto favorável ao Saci, estou colocando pelo discurso, a gente ainda não votou, mas eu tenho certeza que não há tempo de mudança mais. Então, a gente fica aqui, só gratidão, entendeu? Porque, como eu coloquei na minha fala, a política, ela é assim, se vai, não, o teu nome tá bom, tu vai ser candidato, aí tá só essa vez, aí a gente vai, eu pelo menos já vou completar 20 anos, ainda não consegui sair. Não sei o que vem pela frente ainda, né, para que a gente possa estar enfrentando. Então, essa análise que a gente faz aqui na casa é uma análise política daquilo que a gente conviveu, daquilo que a gente sabe que funcionou, como funcionou. Então, eu tenho muito a agradecer aqui, entendeu? Como líder do Partido dos Trabalhadores aqui da casa. Esse voto é um voto trabalhado com relação do olho a olho, né? Que a gente aqui não tivemos nenhum tipo de
intervenção com relação à conta. Nós não lemos aqui, Nilton, o parecer que você fez aí, né, o relato que você fez de defesa, porque a gente distribuiu para cada vereador e vereadora para que eles possam ter e ler com paciência, né? Nós ficamos assim muito atentos na questão da conta. Os nossos requerimentos foram suspensos para a próxima sessão. Então, assim, fica aqui a nossa mensagem em nome do Partido dos Trabalhadores, de gratidão a todos os senhores e senhoras vereadores e a todos que aqui estão e que nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado. Algum vereador vai fazer uso do tempo de liderança? Então, vamos passar para a votação da matéria em pauta. Vereador Elivaldo, você faça a leitura do projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 02, de 9 de abril de 2026. Ementa, dispõe sobre a aprovação das contas de governo do Poder Executivo do município de Baião, relativas ao exercício financeiro do ano de 2013 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Baião, Pará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, decreta, artigo 1º, ficam aprovados as contas de governo do Poder Executivo Municipal de Baião, de responsabilidade do senhor Nilton Lopes de Farias, referente ao exercício financeiro do ano de 2013. Artigo 2º. Fica expressamente rejeitado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará, TCM Pará, prevalecendo a decisão política administrativa desta Casa Legislativa com fundamento no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Parágrafo único. A divergência técnica quanto ao índice de gasto com pessoal fundamenta-se na preservação da continuidade dos serviços públicos essenciais e na ausência do dolo ou prejuízo ao erário, conforme detalhado no parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Artigo 4º. Envia-se cópia desta decisão ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, TCM Pará, para os devidos fins de direito. Plenário da Câmara Municipal de Baião, Pará, 9 de abril de 2026. Justificativa ao projeto de decreto legislativo número 02 de 2026. Excelentíssimos senhores vereadores, submetemos à apreciação deste plenário o presente projeto de decreto legislativo que visa a aprovação das contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício do ano de 2013. Ainda que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, TCM Pará, tenha emitido parecer prévio pela rejeição fundamentado na extrapolação do limite de gastos com pessoal, Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Casa Legislativa, no exercício de suas competências, artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, entende que tal apontamento não deve conduzir à desaprovação total das contas pelas razões que seguem. 1. Primazia do interesse público. O excesso verificado no índice de pessoal não decorreu de má-fé ou desídio administrativa. Foi motivado pela necessidade inadiável de manter serviços essenciais, como educação, saúde, assistência social, cujas demandas sociais se sobrepuseram aos limites fiscais teóricos naquele período. 2. Inexistência do dolo ou dano ao erário. Não há nos autos indícios que o gestor tenha desviado finalidade ou causado prejuízo financeiro ao município. O gasto, embora acima do limite percentual, foi aplicado no pagamento de servidores
que efetivamente prestaram serviços à comunidade baionense. 3. Crise de receita. Ressalta-se que a extrapolação de índices muitas vezes ocorre pelo não aumento proporcional da receita corrente líquida, que não acompanha o aumento das necessidades essenciais do município, fator externo ao gestor e não apenas pelo aumento real de despesas. 4. Natureza do julgamento. O julgamento realizado por esta Câmara é político-administrativo. Cabe aos representantes do povo avaliar se a decisão do Executivo foram tomadas em benefício da população, ainda que sob risco de sanções técnicas. Diante de todo o exposto, e considerando que a rejeição de conta é medida extrema que exige prova inequívoca de má gestão intencional, o que não se verifica neste caso, propomos a aprovação das referidas contas, exercendo nossa prerrogativa constitucional de divergir do órgão técnico. Sala das Sessões, Baião, Pará, 9 de abril de 2026. Projeto de Decreto Legislativo número 01, de 10 de abril de 2026. Dispõe sobre o julgamento da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Baião, exercício 2014, e responsabilidade do ex-prefeito Nilton Lopes de Farias. De acordo com o parecer emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, no processo número 12.0012.2014.00 e parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, pela aprovação das contas apresentada e da outras providências. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Baião, Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica do município. Decreto. Artigo 1º. Fica aprovada as contas da Prefeitura Municipal de Baião, exercício financeiro 2014, de responsabilidade do senhor Nilton Lopes de Farias, conforme parecer emitido pelo TCM Pará. Processo número 12.0012.2014.00. Artigo 2º. Comunica-se o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará, Ministério Público do Pará e a Justiça Eleitoral. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Baião, 10 de abril de 2026. Presidenta Neila Maria das Mercês Pereira. Obrigada, vereador. Nós vamos votar junto, né, a conta e o parecer, que já foi lido todos aqui, então não precisa reler. Vereadores favoráveis à conta de 2013, a conta e o parecer, vereadores favoráveis, permaneça como estão. O que for contra, levante-se. Aprovado. Agora, vamos votar a conta e o parecer de 2014. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. O que for contra, levante-se. Aprovado. Não havendo nenhuma matéria a tratar, declaro encerrada a sessão. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.